Bem-vindos, vou ensinar para vocês como vocês vão configurar o ambiente EasyFolha, tá? Desde a empresa, funcionário, jornadas, como registra o ponto, como configura os tipos de registro, tá? Até o fechamento e exportação dos dados. Então, primeira tarefa, você vai no browser, tá? A nossa retaguarda é uma retaguarda web, você vai digitar easyfolha.com.br, vai entrar aqui no site em área restrita, vai digitar o nome da tua empresa, o teu login e a tua senha e clicar no botão fazer login. Então, primeiro passo, depois de efetuar o login, tá? É ir para o menu de acesso e cadastrar a tua empresa. Então, vamos vir aqui, acesso regional, cadastrar. Então, vou criar aqui a minha empresa, Rafael Limitada. Vou preencher o meu CPF CNPJ, colocar o meu regime tributário, tá? Vou abstrair as informações que não são obrigatórias, ou seja, que não tem um asterisco, tá? Então, vou pular aqui para permite bater o ponto em outra regional, vou colocar aqui que sim. Então, se o teu ambiente tem mais de uma empresa e o funcionário tiver, por exemplo, você tem uma unidade em Recife e uma unidade em João Pessoa. O funcionário da unidade de Recife, se ele tiver em João Pessoa, ele vai poder registrar o ponto no equipamento de outra unidade, mas ele continua vinculado à unidade de Recife, tá? O tipo de batimento, então se vai ser matrícula e senha, QR Code, NFC, certo? Aqui eu vou colocar, por exemplo, matrícula e senha. E aí é importante destacar porque nós temos aqui o tablet, que funciona como um relógio de parede, tá? Onde você vai poder configurar. Aqui eu estou configurado para que ele faça a leitura do código de barras, tá? Do QR Code ou do código de barras, certo? Mas eu poderia, por exemplo, aqui alterar para digitar a matrícula e a senha do funcionário, certo? Então, se fosse NFC, então ele vai, por exemplo, no crachá, ele vai aproximar do dispositivo e o crachá vai reconhecer também o dispositivo NFC, tá? Então, tem essas três possibilidades, certo? Vou colocar aqui matrícula e senha. Tá? Código de integração da empresa, então para você que vai exportar arquivos para a folha de pagamento, você já pode colocar o código de integração. Quantidade de caracteres da matrícula, então vou colocar aqui, por exemplo, 4. Dias para justificativa, então quantos dias o funcionário tem para justificar, por exemplo, uma falta do batimento do registro do ponto. Então são 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, ou o período que você quiser, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, 15 dias, tá? Como exemplo. Se permite que o gestor coloque um limite dentro do estabelecido dessas justificativas, então, por exemplo, Rafael só pode justificar o ponto 2 vezes, 3 vezes, 1 vez, enfim. Então eu posso dizer aqui que sim ou que não, tá? Você pode ativar um limite de distância, tá? Se eu disser que sim, o que é que acontece? O sistema só vai permitir que você registre o ponto num raio determinado de distância do endereço da empresa, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar que não, por quê? Porque se eu permito que o usuário registre o ponto em outra regional, ele vai estar a alguns bons quilômetros de distância da minha regional de origem, né? Da minha empresa de origem, tá? Se ele vai descontar adicional noturno, então vou clicar aqui no ícone do i, ele vai sempre indicar qual é a informação do campo, o que é que você precisa preencher e para que você precisa preencher o campo. Então está dizendo o seguinte, se marcado como sim, o adicional noturno será descontado das horas extras do funcionário. Tá? Isso é uma questão legal, então sempre quando você vai preencher esses campos é interessante, tá? Que você verifique o acordo coletivo, tá? Da tua categoria. É sempre importante que você verifique o acordo coletivo da tua categoria. Tá? Vou colocar aqui a descrição que eu quero que apareça da minha empresa.
Se pode registrar o ponto apenas online ou não, por quê? Tá? Tanto o nosso tablet, que funciona como relógio de parede, tá? Como o aplicativo, tá? Que está embarcado aqui nas plataformas Android e iOS, certo? Tanto o nosso aplicativo como a retaguarda web, tá? Vão determinar aqui se você vai poder bater o ponto apenas online ou não. Lembrando que, obviamente, para bater offline, somente nos casos do aplicativo e do tablet que funciona como relógio de parede, né? Na web, a nossa retaguarda já é web, então só funciona se tiver internet, tá? Bloquear o batimento pela web, certo? Então, o que é que acontece? Tem empresas que só permitem que você registre o ponto no relógio de parede, certo? Ou no aplicativo, mas não permite que você registre o ponto na retaguarda web, que também é possível você registrar o ponto aqui na nossa retaguarda web, tá? Se no relógio de parede você vai permitir que o usuário coloque senha ou não, ou se será só matrícula. Se eu colocar aqui que não, basta ele colocar a matrícula no tablet e o tablet já vai reconhecer aquele funcionário e ele vai fazer o registro do ponto. Se eu disser que a senha aqui sim, ele vai dizer que ele vai ter que colocar a matrícula e a senha, certo? O e-mail do funcionário, porque o funcionário pode receber por e-mail os registros de comprovante do ponto, tá? Receber notificações de alerta, telefone fixo, telefone celular, o endereço da empresa, tá? Então vou colocar aqui o e-mail teste@gmail.com, telefone fixo, tá? E o endereço da empresa. Vou colocar aqui a numeração. Pronto. Então, cadastrei a empresa e essa empresa já está cadastrada, tá? Então, onde é que eu visualizo as empresas cadastradas? Eu venho aqui, regional, consultar, filtrar. Então, eu tenho a empresa 1 e agora eu tenho a empresa número 2, que é a Rafael Limitada, tá? O segundo passo seria cadastrar os setores, que são os setores da empresa. Então, eu vou ter RH, comercial, administrativo, financeiro, tá? Departamento pessoal. Então, é uma descrição simples. Então, vou colocar aqui, por exemplo, departamento pessoal, tá? No setor só é obrigado você colocar o nome e o cadastro ele tem aqui também um exemplo de como você pode cadastrar os setores da empresa, certo? Então vou colocar aqui na descrição também o departamento pessoal e vou cadastrar. Uma vez que eu cadastro os setores, eu posso consultá-los, certo? Então aqui tem todos os setores cadastrados da empresa. Se eu quiser ativar ou inativar um setor ou uma empresa, é simples. Sempre na consulta, eu venho aqui, no xizinho eu inativo, e agora eu ativo o setor, certo? Não é permitido excluir dados aqui no sistema, tá? Então você pode ativar ou inativar. O terceiro item seria a configuração da jornada. E aí é que vem, né, a grande sacada do sistema, que ele permite que o usuário configure diversas jornadas para diversos tipos de função. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma jornada 8 horas diárias. E eu posso escolher que tipo de jornada, se é uma jornada padrão, se é uma jornada diária, se é escala ou se é uma jornada que tem uma hora semanal fixa. Então, a jornada aqui padrão, tá? É muito simples. Eu digo, tá? Quantas horas tem a jornada, quantos intervalos ela tem, certo? Então, vou dizer que a jornada, por exemplo, tem 8 horas, tá? E que ela tem um intervalo. E vou adicionar. Pronto. Então, essa jornada aqui tem 8 horas e um intervalo.
E o exibir resumo de horas, tá? É nada mais, nada menos porque ela pode iniciar num dia e finalizar no outro. E aí você vai escolher se ela vai exibir esse resumo ou não, tá? Já para a jornada diária, é aquela jornada padrão. Então, por exemplo, você vai configurar aqui o horário de entrada, por exemplo, seria às 7 horas, o horário de saída, 11 horas. Qual é o dia da semana? Segunda-feira, tá? E aí você pode colocar vários dias. Então, digamos que o funcionário trabalha de segunda a sexta, de 7 às 11, ele já colocou aqui, tá? E trabalha de 13 às 17, também de segunda a sexta. Então, adicionei. Então, eu configurei já aqui uma jornada que o funcionário entra às 7, sai às 11, retorna às 13 e sai às 17. Quando eu cadastro essa jornada, então ela já está criada, eu posso vir aqui para consulta, vou filtrar as jornadas que eu tenho cadastradas, certo? São várias jornadas, tá? Aqui eu vou pegar a jornada de 8 horas que eu criei, 8 horas diárias, e vou entrar na jornada. Então, essa é a configuração. Segunda eu entro às 7, saio às 11, volto às 13, saio às 17, tá? E você pode criar vários tipos de jornada. Então, você pode ter 8 horas diárias, ele entrando às 8, saindo às 12, retornando às 14 e saindo novamente às 18, tá? Não tem problema. Então, você pode criar vários tipos de jornada, com intervalos diferentes, tá? E jornadas que contenham escala também, tá? Então, por exemplo, eu entro às 8 da manhã e saio às 18, por exemplo. Ou saio às 20, tá? Eu tenho um intervalo de 1 hora e eu digo qual é o tipo de folga, se é por horário ou se é por dia. Então, se eu disser que é por dia e eu adicionar essa escala, ele vai entender que eu trabalho um dia e folgo um dia, tá? E aqui ele mostra o total já da minha jornada que eu estou cadastrando, certo? E por fim, a jornada semanal de hora fixa é o seguinte: eu tenho que trabalhar uma semana, então eu digo quando a semana inicia e quando a semana finda. E eu digo quantas horas eu tenho que trabalhar nessa semana. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar, vamos dizer o seguinte, 48 horas na semana, certo? E eu posso dizer também quantos dias eu quero dividir para essa jornada semanal. Entretanto, o que é que o sistema vai considerar? Que nesse período da semana eu tenho que atingir as 48 horas. O controle de horário diário é para gestão, mas se eu fizer as 48 horas semanais, eu cumpri minha carga horária. E se eu, obviamente, passar das 48 horas semanais, eu vou incidir em hora extra, certo? Então, você pode dizer aqui, se quer, o total da hora semanal e também você pode dividir as horas entre os dias, se for necessário, tá? E aí a gente vai para o próximo passo, que é cadastrar a função.